dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, o blog diário passado eu comecei a falar do Serafim. Hoje vamos tirar um blog diário somente para falar de Serafim, ok? A ideologia de Serafim, ela termina na cabeça de Emanuel, né? No milênio sexto. Tudo lhe aplica naquele milênio, todas as coisas se aplicam ali. Se você for olhar, né, as escrituras sagradas, você vai ver que Noé começou, né, que o dilúvio passou, né, que veio a chover depois do milênio sexto, né, veio a cair chuva depois que ele construiu. Bom, tudo está lá de acordo com o tempo, é preciso calcular tudo exatamente, mas as numerologias da Bíblia, ela te dá um número exato, que não são aquelas que está lá. E nesse tempo, se for explicar, tem que pegar um estudo bem especificado para falar em detalhes. O importante desse conteúdo que eu estou produzindo é passar uma informação rápido para que a nossa mente se desperta nesse fim desse milênio, nessa noite milenar, para que a gente nos desperta diante de Deus, para a gente ouvir uma proposta de Deus, não do homem, certo? Porque tudo que veio até aqui foi criação humana. E quando Deus vier a criar uma coisa boa dentro de Cristo, trazendo a palavra da vida, veio Satanás e roubou tudo. Então, no sexto milênio, as coisas se dividiu para lá, e foi quem tiver para lá voltou, né? Sei lá, se voltou, se foi. Mas existe essa divisão. Então, o mundo se perdeu e as pessoas se caiu na emoção, na carnalidade, na imagem do homem. E vocês têm que entender que 2 milênios diante do socialismo, diante de Cristo propagado pelo sacrifício do corpo vivo. Vocês têm que entender isso rapidinho. Portanto, a ideologia de Serafim é o seguinte: Deus reúne toda a humanidade, raça, língua, né? Todas as pessoas ficam unidas, juntadas, igual o dia de hoje, só que é pela prostituição, pelo pecado, pela idolatria, igual o dia de hoje. Aí Deus pergunta, né, a um dos seus servos: será que é o fim? Ou seja, são duas expressões, né? E essa expressão, ela foi direcionada a todo mundo, né? Porque era uma noite milenar, assim. E quando ele direcionou todo mundo, então veio a ideologia de Serafim, porque era uma pergunta para a humanidade e que viera a trazer o resultado de Serafim, ou seja, duas palavras casadas. Vamos escrever aqui, duas palavras casadas. Então, esse é o tema, né? Vamos fazer aqui um gráfico para a gente acompanhar. No gráfico, é sempre bom esse gráfico aqui. Então, vamos escrever aqui embaixo a ideologia do Serafim. Será mais fim é igual a Serafim. Viu? É dessa forma que foi se criando a ideologia, né? Através de expressões e através de questionamentos sobre as posturas social política ou postura social de cidadania, né? Porque às vezes
tem uma postura que as pessoas se colocam superior a outro, e quando ele se coloca superior a outro, eles vão falar dessa forma. Para quê? Para que as pessoas que seguem líderes religiosos falsos, eles não entendam o que estão falando. Hoje o mundo globalizado, em todos os lugares que você vai, sobre as informações que eles têm, muita gente entende, mas as pessoas simples mesmo, de humilde, simples, elas não entendem. Elas estão tornando vítima social, certo? E muita da gente é vítima social e muitas das vezes ela se engrandece emocionalmente, perdendo a sua razão. Vocês têm que entender que isso daqui, olha, é uma exigência para dar sabedoria. O Espírito voltar aqui para formar consciência no corpo. Se formando consciência no corpo, vocês não precisam conhecer nada disso. Vocês já evitam uma certa situação delicada de ser uma vítima social. Então, assim que nasceu a ideologia de Serafim, ela era uma união, eram os corpos unidos dentro do Cristo, e eles então Deus pergunta se era o fim. Ninguém soube dar a resposta. Então veio o nome Serafim. Será que é o fim? Então as pessoas, por não saber as respostas, Deus pôs o nome de Serafim, porque era uma pergunta para o fim de uma noite milenar, ok? Então, o Serafim, ele viera nascer, né, na cabeça de Emanuel, né, e parou naquele tempo. Ele não pôde mais continuar, né, por um motivo ou outro, mesmo porque o corpo dele entrou em júri popular. Mais pra frente nós vamos falar disso, que Jesus, ele é Pedro, ele é a glória de um corpo comum, certo? Por quê? Por que ele é Pedro? Porque ele vai entrar em crise não é pelo poder, vai entrar em crise pelos corpos, pelas pessoas corruptas. E vocês têm que entender isso. Não é o caso de atos pessoal, de você ser a pessoa certa, é caso de você ser a pessoa errada com as pessoas erradas, certo? Porque, irmão, ninguém vai mudar o que Deus fez, está determinado na origem dele, no paraíso dele. Deus não erra, Deus é perfeito. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu sou perfeito, vocês que estão ouvindo aí são perfeitos. O porém, que a gente vamos seguindo as ideologias e que somente as pessoas que têm grandes habilidades mental dominam isso aqui, certo? E que não serve nem para eles, mas atrás de um poder, né? Atrás de um poder, é bom que vocês entendem isso. Eles ficam propagando isso o tempo todo. Para quê? Para imitar o Cristo. É bom vocês entenderem isso. Aqui depois, mais para frente, vamos falar, já vou deixar aqui, né, um tópico aqui. Filho da prostituta, ok? Aquela que corrompeu, né, o mundo. Aqui eu estou colocando aqui o Serafim, mas o Serafim ele não tem nada a ver com isso, certo? Vou deixar grifado aqui, eu só usei o sentido e o significado. O significado e o sentido para dar isso aqui. Mas o Serafim vamos tirar aqui, certo? Porque para não se misturar. É só para vocês compreenderem mesmo, para vocês entenderem. Porque o Serafim, essa situação aqui, ela vem como querubim, tá? Essa situação aqui é querubim. Por que é querubim, irmãos? Simplesmente porque ele vai estar à vista. Ele vai estar na imagem do homem. Aquilo que vem a ser revelado pela imagem do homem é querubim. Os serafins são as coisas ocultas de Deus, certo? São as coisas ocultas. Eles não vêm se revelar.
Muitos serafins são pessoas de origens, ou seja, se você for calcular isso do que eu falei um pouco antes até agora, vão entender que todos vocês são os serafins. Todos os corpos são anjos serafins, né? Você não acredita em anjos, são mensageiros serafins. Porque não é o que nós vamos ver na imagem do homem, é no interior, lá dentro, lá Deus colocou lá a sua perfeição. Deus criou você e pôs lá, tamo aqui, é seu, vou te dar de graça. Porém, nesse jogo de emoção, então entra os querubins na imagem do corpo. Então ele sacrifica o corpo e faz uma propagação para o Deus dessa terra, o falso Deus, Satanás. Então você está entendendo isso. Vocês, irmãos, vocês têm que compreender isso rapidamente, ok? Porque vocês estão perdendo relacionamento com Deus, entende? Não é uma questão de brincadeira. Vocês têm que se despertar logo dessa desgraça que vocês estão vivendo na sua vida, confessando um falso Deus. Todo mundo está em crise aqui, todos nós, porque se as coisas não se resolverem, se as pessoas não entenderem isso, é uma situação delicada. Nós estamos vivendo uma situação delicada aqui na imagem do corpo. Todo mundo está em crise. Não conheço ninguém que não esteja em crise por causa da imagem. Não conheço ninguém. Eles fazem relacionamento corpo a corpo, a imagem, ele faz relacionamento sobre a imagem do corpo, propaganda da falsidade. Eles estão disputando emoção, dinheiro, carro, casa. Irmãos, está uma confusão. Não estou falando que isso é ruim, o porém que você tem que ter sabedoria, ok? Volta aqui, seja consciente para você apresentar as suas obras diante de Deus, não diante do homem. Vocês estão escandalizados. Vocês têm que despertar dessa desgraça que vocês vivem. Logo, o mundo, né, já está no governo, desse tempo. Se vocês quiserem fazer uma analogia sobre isso que está sendo dito, você faça. Pensa, raciocina com vocês. Olha, pessoas morrendo, matando, guerra, filho contra pai, pai contra... uma confusão danada, a mãe vem contra o filho vai contra a mãe, confusão danada, a religião contra a outra. Irmãos, analise se é isso que Deus quer para esse mundo que Ele criou, que Ele cuidou perfeitamente. Analise isso, se é isso. Na hora que vocês despertar dessa dormência, então vocês vão entender que não é isso que Deus quer. A não ser que você acha que é certo, não sei. Vai ver que vocês estão realmente loucos, né? Sem conexão nenhuma com a realidade de Deus, né? E de Cristo, ok? Irmão, analise logo, vocês estão perdendo tempo. Se vocês não viram os blogs diários anteriores, repita tudo, por favor. Olha, um por um, vai acompanhando, não é questão de aparência, né? Que hoje o meu áudio está ruim, né? Às vezes aparece alguém falando outra coisa. Olha, não é uma coisa assim sensacional que as pessoas esperam, né? Um lugar, mas é a palavra que está passando aqui, essa informação que muitas das vezes sai lá do fundo, né? Escondida essa ideia, porque não estou falando de palavra, aquilo que você vai ouvir, eu estou falando daquilo que vai estar lá no fundo, aquilo que Deus colocou para você também, porque não é o homem que convence as pessoas do pecado. O meu limite é esse, eu vou alcançar esse limite, porque eu sou um homem simples. Aí vocês alcançam o seu limite, vocês vão chegar a Deus, então vocês vão ficar, Deus vai convencer vocês do pecado. Não é nada disso aqui, são umas informação. Você vê que o que eu quero dizer? Veja que o serafim, ele, quando a gente não conhece essa ideologia, né, que veio
propagado e com uma essência incrível, temos que respeitar isso, com uma essência incrível. O serafim, por exemplo, quando a gente vai na cabeça de uma inocência, ela se emotiva e diz serafim, tal, mas não está entendendo nada. É mesmo aquela história de Jó, né? Ele diz para Deus, olha, antes eu ouvia falar, hoje eu conheço face a face. Ou seja, Jó estava inteiramente vendo Deus em todas as coisas. Ele tinha um relacionamento no poder, ele tinha um relacionamento no corpo, na imagem do corpo. Ele enxergava tudo, porque Deus mostrava para ele, face a face, todas as coisas. Vocês têm que entender isso rápido. Vocês não entender, vocês estão perdendo o relacionamento com Deus. Volte aos vídeos, ver cada um deles. Entenda. Ah, mas esse aqui falou, tá cortado, o áudio tá ruim, a imagem, o audiovisual tá ruim, a imagem tá tudo ruim. Irmão, dedique a isso, ok? Vocês vão aprender muito, ok? Faça isso por você, faça isso para as pessoas que vocês amam. Dedica a aprender. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Deus seja independente de todo mal.